Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes e o STF como um todo, não é verdade? Temos uma notícia quentinha aqui que diz que o Alexandre de Moraes suspendeu todas as prerrogativas da Câmara dos Deputados sobre o decreto do IOF e sobre a derrubada de alguns decretos do pudim de pinga. Nós vamos ver isso nessa notícia, mas já que você está aí, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque fortalece muito o nosso trabalho. Pois bem, a gente sabe que está acontecendo uma briga entre STF e a Câmara dos Deputados, porque Lula ficou nervosinho que a Câmara dos Deputados derrubou os seus decretos. Então a gente vai entender essa notícia aqui. A notícia diz que Moraes suspendeu os decretos do IOF e convocou uma reunião entre o governo e o Congresso. Por que será, hein, pessoal? Por que será? O PL, o PSOL e a AGU entraram com um processo no STF para poder desfazer a derrubada do decreto do Lula. A gente já falou aqui nesse canal que o governo está com uma mania muito interessante, né? Não existe mais lei. Agora o Lula governa por decreto, manda para o STF e o negócio tá beleza e passa por cima da Câmara dos Deputados. Fato é que a semana passada a Câmara dos Deputados derrubou o decreto do Lula que aumentava o IOF. Por 383 votos, uma maioria esmagadora, a Câmara disse para o STF e para o governo que não vai mais tolerar aumento de impostos. E foi isso que aconteceu. O Haddad ficou bravinho, foi falar para o chefinho dele, o Lula ficou bravo e também disse há uns dias atrás aí que ele perdeu a governabilidade, que ele não consegue mais governar e que o STF é a muleta dele, porque ele tem os cupincha lá, ele tem o Flávio Dino, ele tem a Carmen Lúcifer, ele tem o Cristiano Zanin, ele tem o Dias Toffoli, então essa galera sempre ajudou o Lula. Então aconteceu que o PSOL entrou com uma ação, e a AGU entrou com outra ação e o PL entrou com outra ação no STF para poder reverter a derrubada do decreto do Lula e o PL para poder manter essa decisão do Congresso. Pois bem, Alexandre de Moraes foi sorteado ou foi indicado pelo Barroso para ser relator desse processo aí. Só que não houve sorteio, o Barroso encaminhou direto para o Alexandre de Moraes, porque ele já estava sendo relator de outros processos aí, como eu já te falei, um prato a mais para lavar não vai fazer diferença nenhuma numa pia cheia de louça suja. Então, o Alexandre de Moraes, vendo essa bagunça toda e também acuado por causa disso tudo, eu explico, porque o Alexandre de Moraes, se ele derrubar uma decisão do Congresso, ele estará incorrendo num crime, além do IOF ser um imposto regulatório e não um imposto arrecadatório. Então, se o Alexandre de Moraes derruba a decisão do Congresso, ele estaria incorrendo em crime, porque está na Constituição que não pode haver desvio de finalidade do imposto, e ele sabe disso. E, por outro lado, ele não quer desagradar o Lula, não é verdade? Então, o que ele fez? Ele convocou uma reunião para daqui a 11 dias para fazer uma conciliação entre essa galera toda. Então, ele convidou o governo, a PGR, a AGU e a Câmara dos Deputados para poder discutir essas coisas que andam acontecendo aqui no Bananil. Então, o que o Moraes disse? Ele disse que vai analisar se a suspensão dos decretos se mantém depois desse encontro e estão intimados a participar, como eu já falei, a presidente da República, o Senado, a PGR e a AGU. E eles vão discutir esses processos protocolados pelo PL, pelo PSOL e pela própria AGU. O presidente Hugo Mota já deu uma mijadinha para trás e ele disse que não questionou o STF, que tem que haver sim uma conversa. Eu já sou o contrário, porque a decisão da Câmara dos Deputados deveria ser uma decisão sem questionamento. Porque nós votamos, gente, nós votamos em todos os deputados que estão lá. E a gente também não quer aumento de impostos.
Então, o Hugo Mota está cedendo aí um pouco para o STF, porque o STF vai acabar legislando sobre essas ações. E não é prerrogativa do STF. O STF já legislou em cima do porte da maconha, o STF que decidiu, em vez do Congresso, quem pode e qual é a quantidade para se portar maconha aqui nesse país. Legislou sobre a decisão do armamento, sobre o cidadão de bem querer se defender. Então, essa era uma prerrogativa também da Câmara dos Deputados e o STF passou por cima. E a gente está vendo esse desencontro aí dos pesos e contrapesos do próprio governo. Aí o Haddad entrou no meio da discussão e falou assim que eles vão demonstrar que não houve um aumento linear do IOF. O Tachad declarou que a decisão do Moraes é no sentido de delimitar as competências dos poderes. O Alexandre de Moraes não tem que delimitar nada, a competência dos poderes já está delimitada. A Câmara dos Deputados legisla e o STF protege a Constituição. É só isso que deve acontecer. E o Alexandre de Moraes, como ele está numa sinuca de bico, ele não pode desrespeitar uma decisão tão esmagadora do Congresso, acabou convocando essa reunião aí e o Haddad está bravo porque a briga precisa parar e precisa definir com maior clareza o aumento do IOF. Acontece que o Haddad está querendo cumprir as ordens do chefinho dele, do namorado dele, o pudim de pinga, o ladrão de 9 dedos, porque ele falou para o Haddad se virar, raspar o cofre de todo mundo, do governo inteiro, para poder cobrir os gastos do Lula. Os gastos em viagem, que já foi quase R$1 bilhão que o Lula gastou em viagem, a gastança do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também gasta um dinheiro violento, a Janja Palusa, o Gilmar Palusa. Então, se o governo cortar gastos, não falta dinheiro. É isso que esse pessoal precisa entender, mas o Lula não quer. O Lula já não governa mais e ele só está a fim de se refestelar na grana, porque afinal de contas o ano que vem ele já não vai ser reeleito mesmo e talvez ele nem esteja vivo. Então o Moraes considerou válidos os argumentos dos dois lados. Ele apontou que o presidente tem o poder de mexer na alíquota do IOF, mas que as mudanças não podem ter como propósito abastecer os cofres públicos, tá vendo? É o que eu falei, o Alexandre de Moraes sabe que a mudança de finalidade desse imposto é contra a lei e contra a Constituição. Ele disse também que apesar da presidência ter o direito de alterar os impostos, concedido pela Constituição, não é qualquer aspecto que ele pode aumentar ou baixar a carga tributária. Então o Alexandre de Moraes está com uma bomba aí no colo, ele não sabe muito bem como é que vai lidar com a situação e daqui a 11 dias, para o dia 15, ele convocou uma reunião para falar sobre isso. Eu, na minha opinião aqui, acho que não deveria haver reunião nenhuma, isso tensiona mais ainda os poderes, se bem que essas reuniões já acontecem na sala de estar da casa do Mota, já acontecem na casa do Barroso, na casa do Alexandre de Moraes, eles já estão acostumados a se reunir para decidir o destino do país, já que o Lula não manda mais em porcaria nenhuma. E essa série de desmandos aí está acontecendo um ano antes da eleição. Eu quero ver como é que eles vão se arrumar, porque o ano que vem ninguém mais vai trabalhar. Cada um vai estar lá para salvar o seu rabicó. A eleição vai comer solta, então eles não vão trabalhar. Eles vão trabalhar para eles se manterem no poder e continuar mamando nas tetas do governo. Então, uma situação delicada, a gente vive nesse país uma bagunça jurídica e governamental a ponto de um ministro do STF suspender uma decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional. Então, durmam com um barulho desses. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueçam de dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta e se inscrever no canal, porque fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Daqui a pouco a gente volta. Até já.